boa noite. Como é que vai essa turma? Como, né? O combinado, 20 horas. Esse é o horário estabelecido, né? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Mais uma vez agradecer a todos, agradecer o Gabriel pelo seu profissionalismo e queria, né, agradecer algumas pessoas. Já tem uma turma aqui que já, esses aqui são pontuais, aí eu vou agradecê-los aqui, só que de longe eu tenho um óculos, né, e de perto tem o outro. Dejaí, obrigado. Brenda, Brendinha do Mauro, Janine, a Rafinha, a Rafa, né, do Júnior, a Kellen, a Regina Célia, a Brenda, o Douglas, a tia Rita, Sheridan, Flávia Lemos, Regina Célia, vamos ver mais, deixa eu ver, o pessoal tá falando que agora voltou, o som tá bom, Maria do Céu Chaves, boa noite. Maria do Céu Chaves, o som tá bom para você aí? O pessoal tá aqui agora falando que o som tá ok. Vamos ouvir mais algumas pessoas aqui dizendo que o som está ok. Vamos lá, 1, 2, 2. Foi bom testar esse som com vocês, porque aí tá chegando o pessoal, né? O brasileiro tem essa mania de achar que a gente não vai começar a coisa no horário certo. Mas começamos no 8 horas, 20 horas. Ok. Preciso de mais ok, mais um ok aí de alguém no chat e a gente vai começar. Janine. Então, deixa eu agradecer aqui aquele pessoal que eu tinha falado que eu ia agradecer e estava sem som. Nayana, hello. Isso, Douglas. Regina, Célia falou que está bom, obrigado. Tiagão é Niterói. Grande Tiagão, saudade do Tiagão. Então, deixa eu agradecer agora os de ontem, que faltou ontem. O Igor Cardoso, o Igor, lá de Montes Claros. Paulo Sérgio Lima Nogueira, Vitória da Conquista na Bahia. Até falei com o Gabriel que lá em Vitória da Conquista, que é na Bahia, foi o lugar que eu mais senti frio na vida. Mogi das Cruzes, São Paulo, é o Gildemar. O Cláudio Lima, que é lá do Rio Claro, São Paulo. Eu falei que o Cláudio Lima tem cara de pastor. Talvez até seja pastor. E a Eliane Bandeira, Vitória, Espírito Santo, falou que amou a aula. Obrigado, minha amiga. Ok. A Rivânia dos Anjos e a turma toda chegou aí, né? Aqueles que não viram as nossas aulas anteriores, né? Tem um prazo aí para ver, que depois o patrão vai tirar os vídeos aí, que é o Douglas. Alessandro Barbosa. Cuiabá, Mato Grosso, ó, Cuiabá. Tem uma lagoinha lá da pastora Bianca, minha grande amiga, né? Ela e o esposo, né? A irmã da Bárbara, é a Bianca Franco e a Bárbara Franco, duas grandes amigas. Tem a lagoinha lá em Cuiabá. A Vanessa de Curitiba. Perfeito som, Maria, obrigado. Maravilha, pessoal. Alessandro, obrigado, lá de Cuiabá, né? Falei do Hugo, né? O pastor lá é o Hugo e a sua esposa Bianca. Pessoas queridíssimas. Então, vamos agora, né, entrar para a aula 3. Então, vamos fazer uma recapitulação, tá? Vamos fazer porque é muito importante deixar claro para vocês que nós estamos fazendo uma linha cronológica dos acontecimentos, tá? Para deixar uma linha ampla, onde cada tópico que foi falado nesses dias, cada assunto abordado, e nem foram todos, cada tópico desse dá 2 horas de aula, tá? Só para você ter uma ideia, o curso, esse nosso curso que é o Panorama do Antigo Testamento, né, o Douglas chama de Panorama do Antigo Testamento 2.0, ele
né, na última versão deu 42 horas aula. Só que nessa revisão que a gente fez nesse ano aí de 2021, né, que problema de pandemia, nós fizemos uma revisão, foi acrescentado muitas outras informações. Então é um curso muito extenso e aqui a gente vai falar um pouco aí dessa linha, né, de linha dos acontecimentos. E na última aula a gente, né, parou ali no Moisés, tá? Fomos do Éden a Abraão, do Abraão até o Moisés, agora de Moisés a Jesus. Evidentemente que falando, né, de pontos, não entrando em detalhes, porque fica mais difícil o detrimento do tempo, evidentemente. Então, o que nós vamos, né, fazer hoje, tá? Deixa eu ajustar aqui, ó, e vamos entrar. Ok, abriu. Ok. Opa, a minha entrada aqui. Aí. De Moisés a Jesus. Olha, eu tenho uma aluna, tá? Chama Norma. É uma grande pessoa, quero deixar aqui um abraço para ela. E o que acontece? Hoje nós tivemos que fazer... as transparências do curso já estão prontas, mas hoje a gente ficou um pouquinho na correria e apareceu que eu de Moisés aqui a Jesus, né? Então, desconsidere esse acentinho aqui, tá? Essa crase aí não existe, não, né? Senão seria esse de Moisés a Jesus, né? Porque o A é de ar pro feminino, né? Então, essa crase não está correta, não. Então, peço perdão aí. Foi um erro aí de digitação, ok? Então, Moisés, tá? 2 temas importantes que acontecem com Moisés, tá? Páscoa e uma mudança de uma lei oral, tá? Para uma lei, tá? Uma lei outorgada, uma lei estabelecida. E o que é isso? Eu já havia falado na primeira aula, falei na segunda, vou falar na terceira, e eu vou trabalhar muito isso na cabeça dos alunos. A seguinte situação, tá? Eu peguei isso aqui vai ser eu nem sei o nome disso, isso aqui é da minha filha, tá? Mas isso aqui vai servir de exemplo. Ele está aqui, né? Eu estou aqui na câmera, isso aqui está parado, né? Aqui, ó, está parado. Eu estou vendo aqui, né? 3 pazinhas aqui, né? Então eu vou fazendo assim, né? Ó. Aí vai chegar um momento que eu vou aumentar a velocidade, ó. Ó. Eu consigo, se eu fechar um olho, eu consigo ver lá do outro lado tranquilamente. À medida que a velocidade aumenta, o conjunto da circunferência torna-se homogêneo, idêntico, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você lê a Bíblia a primeira vez, de Gênesis, Apocalipse, ele faz assim, ó. Aí você lê a outra, faz isso. Você lê a outra, faz isso. Você lê outra. Então, o que acontece? À medida que você vai lendo, você vai ganhando uma certa intimidade com o texto. É muito comum você ler a primeira vez e muitas das coisas não entender, ter muitas dúvidas. É super saudável, é super normal. É como uma criança que desenvolve, né? E você vai ali, à medida que o tempo vai passando, o que eu vou dizer para você? O texto ele vai deixando de ser estático e ele vai ocupando mais espaços. Eu posso usar também um exemplo, uma analogia, um átomo, né? Você tem um átomo. O átomo você tem um próton e um nêutron, né? Tem, evidentemente que tem muitos prótons, muitos nêutrons. Vamos botar lá um elemento com bastante prótons e nêutrons. E tem os elétrons que orbitam ali, né, ao redor do seu núcleo. Então, quando a gente vai representar esse átomo num livro didático, você tem lá o desenho do núcleo e os átomos e os elétrons ali parados. Mas se você tivesse a capacidade de ver um átomo na sua essência, ver ele, né, a gente não consegue ver,
seria uma espécie de uma fumaça, uma poeira em volta do seu núcleo. Você não veria nenhum núcleo tamanha velocidade dos elétrons. A velocidade é tão grande dos elétrons que você não consegue usar uma regra que tem da física newtoniana. Por exemplo, nós estamos em Belo Horizonte. A gente quer ir para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Aí eu vou falar assim, a pessoa vai falar assim, você vai gastar quantas horas para chegar aqui no Rio de Janeiro? Aí a pessoa fala assim, eu vou sair daqui meio-dia. Aí o cara vai falar assim, você pensa em vir numa velocidade média de qual? Aí você vai falar, vamos 100 km por hora. Aí o indivíduo usa uma fórmula lá, né? Ele tem lá a velocidade, tem o tempo, né? E tem a velocidade, tem a distância e não tem o tempo. Aí ele vai e joga na fórmula, ele vai ter o tempo. E assim, você tendo dessas duas, você vai ter a outra. Essa fórmula, ela não funciona no campo ali atômico. Tamanha essa velocidade. Se você tem a distância, se você tem a posição, você não tem a velocidade. Se você tem a velocidade, você não tem a posição. Isso aí que os físicos, né, chamam de esquisitice quântica. Por que quântica? Porque quando um elétron, isso aí você também aprende na escola, né? Todos nós aprendemos na escola. Você lembra lá que os elétrons pulam de um orbital para o outro? Ele pula para o orbital quando ele absorve energia, mas não é uma energia qualquer. Tem que ser uma quantidade exata, uma quantização. Por isso que tem essa palavra quântica. Então, essas regras não vão funcionar. Da mesma forma, quando você vai lendo os textos, eles vão movendo e vão começar a se conectar, e esses textos no seu ser, no seu eu, no seu intelecto, esses textos eles vão começar a se relacionar com o seu intelecto, que faz parte do seu cérebro, do seu corpo, que é uma parte imanente, e ele relaciona com algo que está acima do imanente, que é o transcendente. É uma relação de Deus e você. Aí você não consegue achar uma definição no imanente. Não quer dizer que não seja uma existência equilibrada, racional. De forma alguma. É uma ação que sobrepõe a capacidade humana, mas não tirando o indivíduo da sua racionalidade. Próprio, quem desenvolveu isso muito bem, né? Nós temos na patrística o Santo Agostinho e na escolástica nós temos o São Tomás de Aquino. Então, a gente vai desenvolver, né, essa ação, porque vai chegar um momento que você vai lendo as escrituras à medida que você vai desenvolvendo, você vai vendo, os textos vão começar a vir na sua mente, os textos vão flutuar na sua mente. Então, é importante que a gente já comece a entender, tá? Essa ação. Principalmente, nós vamos ter aqui uma situação muito interessante, tá? Aqui eu vou forçar um pouquinho, vou provocar o seu intelecto. Eu vou fazer assim, chamar você para um nível mais avançado do aprendizado. Seria se eu estou te tirando um pouco do primeiro período e te jogando para o último período. Por exemplo, lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 4, verso 8, o autor de Hebreus ele fala assim: ora, se Josué tivesse levado o povo para um descanso perfeito, não precisaria falar de outro dia. Olha que coisa interessante. E também no mesmo livro vai falar assim, se a aliança lá de Moisés ela fosse perfeita, não precisaria de outra. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Olha a profundidade disso. Você tem, agora, né, nós vamos ver a pessoa aqui do Moisés. Esse Moisés, ele vai ser um libertador, tá? E ele vai fazer uma transposição do povo entre do Egito para o deserto.
E isso vai ocorrer ali na 10ª praga, onde que vai se inaugurar o calendário judaico, o calendário religioso, onde que esse dia vai ser o 14º dia do primeiro mês desse calendário, que vai ser o mês de Nissan. Aí então ali no 14º dia do mês de Nissan, eles vão lá separar esse cordeiro, tudo, vai haver aquela cerimônia, o sangue nos umbrais, e o povo vai sair do Egito no 14º dia de Nissan. Vão para o deserto, 40 anos no deserto. E quando esse povo entrar em Canaã, que o deserto nós mostramos aqui na primeira aula, a gente imagina assim um triângulo, né? Eles vão transitar ali 40 anos. Quando eles vêm ali, eles vão entrar pelo Negev, vir por baixo ali, terra de Moabe, Edom, Moabe, vão vir dar a volta pelo lado oriental do Mar Morto e vai entrar, Vai entrar pelo Rio Jordão, até vai em direção a Jericó, e você vai ter, da mesma forma que o Rio Jordão vai abrir, né, para o povo passar, da mesma forma que o Mar Vermelho também abriu. Agora, olha que interessante. A entrada do povo lá foi 14 de Nissan. E se você vê a pessoa que fez isso, foi Josué, tá? Josué. Se você pegar o nome de Josué no hebraico e de Jesus no hebraico, é idêntico ali, né? Tem uma diferença assim de uma letrinha, mas são homônimos, né? Yeshua e Yoshua, né? E você vê que ele faz isso, que leva o povo para o descanso. Descanso. E até o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, ele trabalha muito isso. E fala assim, do mesmo forma que Deus, né, fez o mundo em 6 dias lá, concluiu, no 7º descansou. E isso vai estar em Gênesis 2:2, né? Ele no 7º dia, santificou o 7º dia e descansou da sua obra. Então, você vê o Josué levando para um descanso, mas o descanso ele acontece no 14 de Nissan. A libertação acontece no 14 de Nissan, tá? Mas são ações imanentes, porque todas essas ações imanentes, elas vão ser transpostas e todas inseridas num personagem, Jesus Cristo. Ele vai ser o Cordeiro Pascal, ele vai ser o pão vivo que desceu do céu, ele vai ser aquela serpente levantada no deserto, ele vai ser aquele que vai fazer o sacrifício único, ele vai ser o sacerdote superior segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai edificar o templo do Senhor, ele mesmo, ele vai trazer união entre os dois ofícios, ele vai ser rei e sacerdote no seu trono, ele vai adentrar a porta oriental, ele vai cumprir, né, Zacarias 9:9, ele é o general do exército que cumpre Zacarias 14:2. Então, é toda uma estrutura, até milenar, que acontece no tempo e espaço da Terra, de nós humanos, nessa geografia que habitamos, e toda essa história tatuada, revelada, imprimida, gravada dentro da história da humanidade, ela toda reverte para essa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. O Yeshua, né, em hebraico, ele vai ser o expoente, ele vai ser aquele anunciado no proto-evangelho, onde que está lá em Gênesis 13:15. Ele é uma semente de um conjunto de sementes, né? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Então nós temos lá essa linha, tá? Essa trilha que vai apontar para o Messias, vai terminar no Messias. Só que é uma coisa muito interessante. Você tem essa trilha crônica que vai juntar toda, transportar e cair na pessoa do Messias. E ele vai e abre ele para a humanidade. Há um ponto que ele abre toda a sua mensagem, ele sobe e depois ele recolhe, onde ele vai trazer tudo e levar de volta. E isso não é um achismo
ou uma ideia minha. Isso é hermeneuticamente provado nos textos. Para você ter uma ideia, ou não te deixar muito no solto, lá em Apocalipse diz que aqueles que adoraram a besta, que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí você vai lá ver em Apocalipse o texto no koiné, no grego, tá lá, apô. Apô. O que é esse apô? Apô é quando você tira um pedaço do todo e traz ele. E o catabolé, que é a fundação, é uma injeção de um semiviril num útero. Aí o que é essa semente lá de Gênesis 3,15? Ela é zera. E qual a tradução para zera? Semente, broto e espermatozoide. Então, é uma ação que culmina, tá? Culmina tudo na vida do Messias, tá ok? Então, a Páscoa, tá? Ela vai ser uma ação, né, de start desse povo que foi escolhido e esse povo que veio não do nada, foi um povo que veio sendo desenvolvido, um povo que foi sendo escrito na história. E o mais interessante, ele não foi um povo, uma cultura, uma ação expurgada ou jogada, ela foi gerada. Ela desenvolveu naturalmente, segundo as ordens naturais desse cosmos criado. Nós temos esse personagem, né, proeminente, que é o Moisés, tá? Nós temos que entender que nesse período aqui não tem judeu ainda, tá? Assim, o povo não falava ali judeu. Você tem ali o Abraão, onde que aparece a palavra hebreu, tá? E aí tem discussão, eu não vou entrar assim na exegese, aprofundar nisso, mas tem uma palavra assim para seminômide que é Ibiru, tá? E tem a palavra de Ibiro, que é de gente que trabalha isso muito do Acádio, dos Sumérios, e ali tende-se a dizer assim que o hebreu vai derivar desse Ibiru, tá? Que o próprio Abraão aparece ali com 318 soldados, perdão. E aí tem-se uma máxima, né? Aqueles que são, eu não sei se tem pastor aqui ao vivo, mas existe ali que o 300, né? O 300, a letra do 300, que a palavra 300 em grego, ela tem uma forma, a letra, ela tem uma forma de cruz, tá? E que é o tal. E depois você tem lá o 1 e o 8, que vai ser o iota e o épsilon ali, que vai formar, seria assim, a cruz e os primeiros nomes de Jesus no grego, né? Iesos. Aí por isso que vai ter até essa designação lá, Iesos, e na igreja primitiva vai ter o símbolo do peixe. Então esse Moisés, ele vai fazer essa transição, e ele é um libertador, tá? Que vai ser descendente de Levi. Ele vai levar essa palavra de libertação para Faraó. Porém, há uma coisa muito interessante, e aí são bases numéricas, né? Nós não temos na Bíblia assim, um capítulo, uma matéria, vamos estudar os números, né? Nós cristãos não estudamos a gematria, mas você tem ali o Abraão, ele vive 40 anos no Egito, ele vai 40 ali, viver no deserto ali de Sinai, né? Junto com Jetro, vai casar com a filha, vai juntar ali com esse povo do deserto, mais 40 anos, depois ele volta para o Egito, liberta o povo e vive mais 40 anos. Então ele acaba vivendo 3 etapas de 40, né? E 3 vezes 4 é 12. E 12 é o número que simboliza Israel. E Israel, quando vai ter a sua estrutura social,
ela vai ter um quadro abaixo do sumo sacerdote, assim, seria uma coisa próxima para nós, de senadores. E no caso ali seriam um sinédrio, né? Com 70. E o Jacó ele vai descer para o Egito ali com aproximadamente 70 pessoas. Desce com 70 e vai, em 4 gerações, essas 70 pessoas vão se multiplicar, tá? E vai levantar-se um faraó que não conhecia José. Mas isso tudo já profetizado, né? O próprio Deus falou com Abraão, olha, a sua descendência vai ser peregrina em terra estrangeira e vai ser submetido a uma escravidão durante 400 anos. Isso é inevitável, tá? Isso iria acontecer. E o interessante é que lá as escrituras dizem assim, e vocês sairão com muitas riquezas. E quando essa primeira etapa do Moisés, né? Você vai ter as 10 pragas e, paralelo, você vai ter o decálogo, os 10 mandamentos. E nós vamos ver, gente, que 10 ele vai ter muita relação com tempo humano, coisas humanas, ações humanas, tá? Então você vai ter lá as 10 pragas, onde eu dou uma certa ênfase para a sétima, que é do granizo, né? Como diz um grande amigo meu, que aqui em Flórida, é melhor a gente ficar atentos, porque vai chover granito. o Mauro Maquinista, um grande amigo meu, ele falava que ia chover granito. E aí a gente vai ficar em situação difícil mesmo, chovendo granito. Aí você tem a 9ª praga. A 9ª praga, acho que as pessoas passam um pouco batido nela. No último estudo que eu estava, né, eu tenho muitos discipulados, tá, gente? Eu dou muito discipulado. Eu trabalho 15 horas por dia. Até quero deixar um grande abraço para minha esposa, para minha filha Aurora e para meu filho Noah, que são aqueles que pagam o preço, tá? Mas a minha esposa e a minha família, todas entendem esse trabalho, tanto é que a gente conseguiu dividir certinho entre casa e igreja. Mas eu sou uma pessoa que trabalho muito, tenho muitos discipulados. E recentemente eu fiz essa pergunta: qual era essa praga anterior à Páscoa, né? A praga dos primogênitos. E ali o pessoal, e era aproximadamente 20 pessoas. E o pessoal falou: não lembro. Mas é a escuridão, né? Vai as trevas. E depois, só que as trevas vão ficar quanto tempo? 3 dias. Querido, quando a gente estiver no curso, toda vez que aparecer 3 dias, 3 episódios, 3, é uma ligação com o Messias. É uma ligação direta com o Messias, pode ter certeza absoluta, tá? Quantos dias o Jonas ficou na barriga do peixe? Quantos dias Jesus ficou, né, enterrado? Quantos dias o Abraão andou para chegar em Moriá? Né? Depois de quantos dias Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia? Então, o 3 é uma coisa muito forte, tá? Então, você vai ter ali 3 dias. Porém, na 10ª é o cordeiro, tá? O cordeiro, ele vai ser sacrificado, o sangue é recolhido, não pode quebrar ossos, né? Não pode cozinhar em água e assar, o que sobrasse deveria ser queimado. E esse sangue é colocado nos umbrais das portas das casas, e quando o anjo da morte descesse, onde houvesse o sangue do cordeiro, ali não haveria morte do primogênito. E quando você transpõe lá para Jesus na cruz, e Jesus, né, ele morre, ele entrega o seu espírito, nós temos ali 3 horas de escuridão, né? Vai de meio-dia a 3 horas da tarde. Escuridão, tá? Então, o próprio Cristo, ele é aquele que leva as pessoas para o descanso. E a ação de Josué é uma ação imanente, não perfeita, tá? Por isso que lá em Hebreus ele fala, se Josué tivesse levado para um descanso perfeito, não haveria de falar de outro dia. Aí o Moisés, aquela aliança do Moisés,
Porque vai chegar um determinado momento que esse povo, no deserto, Moisés vai receber o decálogo e Deus vai estipular as regras, as normas litúrgicas, e vai ser estabelecido no deserto uma coisa que muitos aqui conhecem, que é o tabernáculo, né? Eu nem preciso fazer aqui um desenho do tabernáculo. O tabernáculo é um desenho muito visto por qualquer cristão, né? Todas as Bíblias, você vai entrar em Êxodo, você vai ver um desenho ali do tabernáculo, né? E o tabernáculo, ele era um acampamento, e lá dentro tinha uma barraca grande. Essa barraca era dividida em duas partes, né? Você pegasse assim, 3 partes, 1/3 na parte do fundo, assim, era a parte chamada Santo dos Santos. Tinha uma cortina que separava do santo lugar, que era 2/3. Dentro desse Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, a tão famosa arca, né? Na parte do Santo dos Santos, quando entrando à esquerda do sacerdote, tinha o menorá, aquele castiçal de 7, né? 7 braços. À direita, a mesa dos pães, 12 pães. Logo antes do véu ali, da frente dele, um altar dessa altura, assim, um altar de incenso, tá? Aí tinha mais uma porta, lógico, que é um véu, e lá fora uma pia de bronze com água para se purificar e um altar de holocausto. Um termo pejorativo seria uma grande churrasqueira, tá? E ali os sacrifícios, as coisas eram feitas. Aí vai chegar um determinado momento que vai ser estipulado também dentro do calendário judaico, do calendário religioso, um dia que vai perdoar o pecado de todo mundo. Seria um indulto geral para todo mundo. Então esse dia ele vai chamar o dia da expiação, Yom Kippur, onde o sumo sacerdote vai levar o sangue de um cordeiro lá para dentro do Santo dos Santos. Ele vai transpor esse véu, ele vai passar esse véu e levar o sangue lá. E isso, tá, vai acontecer uma vez por ano. Todas essas descrições, todas essas ações, elas vão ser digeridas, escritas, estabelecidas. E essa etnia, esse povo, os hebreus, tá? Eles vão, né, entrar para dentro dessa região, que é o deserto, e ali eu poderia dizer, assim, de uma maneira mais fácil para nosso entendimento, as suas leis estariam ali estabelecidas, as suas leis. Quais seriam as suas leis? Nós temos que entender o seguinte: nós estamos no Brasil e temos nossas leis que são resolvidas em Brasília através do Congresso, onde há representante do povo, né? O nosso sistema de governo é um sistema de governo democrático, onde não dá para todo mundo, é um governo do povo para o povo. Não dá para todo mundo ir para Brasília. Então, já que não dá para todo mundo ir, a gente escolhe algumas pessoas para ir para a gente lá, né? Embora é uma escolha estranha, tá? Porque nós temos 530 deputados, tá? Isso aqui agora eu estou abrindo uma informação cívica. Nós temos 530 deputados, mas somente 27 receberam seus votos mesmos. Os outros é o famoso laço, né? A legenda puxa. Então ali a pessoa tem representatividade e vive ali o sistema de lei, mas é um sistema democrático. Já aqui, com Moisés, vai ser um sistema teocrático. Teos, Deus. É Deus que vai dar a lei. E Deus vai dar essa lei. Como que vai dar essa lei? Lógico que ela não vai ser dada só nos 10 mandamentos, tá? Os mitzvot. Vai estar ali a tábua, né? Tão famosa tábua. E daquela tábua vai derivar 613 mandamentos, tá? Inclusive, eu não fiz essa conta, mas já li em mais de uma literatura que os 10 mandamentos em hebraico, e cada letra, somando as letras lá, vai dar 613. E são 613 os mitzvot, as leis. Só que lembra quando eu falei com você que muitas outras as leis que vão estar nessa formulação dessa Constituição, como que essa Constituição vai ser feita?
ela vai ser feita ali através do próprio Êxodo, do Levítico, do Números e Deuteronômios. Aí eles vão compilar isso ali e nós vamos ter ali o que a gente chama de Pentateuco e os hebreus ali, né, vai ser chamado de Torá, tá? A Torá, a lei. E lembra quando tinha o Noé escolheu animal puro e impuro? Lembra quando o próprio Noé, o próprio Abraão fez altar, né? Fez sacrifícios a Deus? Lembra o Judá e os seus filhos com a Tamaja também, a lei do liverato? Então já existiam leis orais que foram depois estabelecidas e ali, esse tempo ali vai ser um tempo de estruturação. Agora, eu quero te levar para um caminho mais abrangente. Pensa assim, vê um pouco mais de cima. 1 e 2 de Gênesis, criação. Aí do 3 até o 10, o desenvolvimento da natureza humana e uma apresentação de um apocalipse dentro da formulação, assim, porque no capítulo 6 mostra que o ser humano não tem uma identidade ética, mas era um ser corrompido, e Deus faz um apocalipse. E depois desse apocalipse, há uma renascer e o povo vai desenvolver, e há a formulação ali das nações. Beleza. O 11 mostra de novo que o homem, ele é um ser que não tem uma ética, ele não anda através da sua moral, da sua natureza, ela sempre é propícia ao antagonismo às coisas do Criador. E você tem ali o povo se espalhando, e você tem logo após o Abraão sendo chamado, e vai haver uma construção. Depois aí mais 500 anos, esse Moisés vai estar ali construindo, e nós vamos, imagina uma criança, ela nasce, começa a aprender a falar, a lei oral, aí depois que ela aprende a falar, ela vai começar a desenvolver a sua fala. Ela vai precisar muito de geometria, volume, espaço, quadrado, ela vai ter que começar a perceber os movimentos, perceber as ações, e ela vai entrar onde? Ali, o tabernáculo, a lei é muito isso, né? É a forma ali didática do jovem, sair de criança para uma espécie de jovem, lidar com aquilo, para depois ele ser maduro e conviver com esse sistema todo, tá? É um sistema muito paralelo. Se você pegar toda a estrutura de Israel e fazer assim, lógico, um paralelo proporcional, a caminhada de Israel é muito próxima à caminhada de um cristão. E você tem aqui essa estrutura, né, sendo estabelecida, né, nesse período de Moisés, que é essa relação aí da lei oral escrita, a relação assim, até do desenvolvimento de uma didática do próprio povo em si, em criar maturidade, refazer a sua cosmovisão, estruturar a sua cultura. Tanto é que o povo que vai entrar na Terra Prometida, que vai entrar no descanso, esse povo, eles não nasceram no Egito, né? Nós temos exceção de 2 pessoas, né? Josué e Calebe. Mas esse povo, ele nasce no deserto. Tanto é que quando Josué, tá? Ele transpõe o Rio Jordão e transpõe a seco, ele precisa começar uma história de batalhas. O livro de Josué acaba virando um livro de campanha. E o interessante é que quando ele transpõe o Rio Jordão, o seu primeiro inimigo, né, que é a cidade de Jericó, eles estão em pânico. É o momento ideal para atacar. Mas Deus fala com Josué, para. E ali o povo, sabe o que o povo faz? A Páscoa circuncida o povo, que o povo não havia sido circuncidado no deserto. Então você veja assim, a estrutura imanente muito próxima de tudo que se mantém na vida do Messias. Evidentemente que isso você não vai desenvolver esse conhecimento instantaneamente, né? Eu estou aqui só fazendo uma apresentação para vocês, tá? A entrada para o descanso imanente
esse destaque maior dou para Josué, porque o Josué, além dele entrar no 14 de Nissan, ele vai circuncidar as pessoas. E depois ele vai fazer a Páscoa e ir cumprir. Você lembra quando Moisés foi cumprir a sua missão de libertar o povo? O seu filho não havia sido circuncidado. Deus foi ao encontro dele para o quê? Matá-lo, né? E ali foi feita a circuncisão do filho. Então, Josué é um tipo de Cristo, mas todo de uma relação imanente. Aí nós entramos, gente, num período que é os juízes, tá? Eu chamo esse período de o loop de Israel, tá? Você vai ter ali o Josué, que depois o povo vai começar a buscar o assentamento nessas tribos, né? As tribos de Israel seria como se fosse uma federação com seus estados. O nome de cada tribo vai ser atrelado a um dos filhos de Jacó. Você entra num período que esse povo, inclusive, tá? Josué, ele não toma todos os lugares, tá? Eles não cumprem. À medida que as tribos foram se assentando, eles falaram, pô, já tem minha terra, eu não vou mexer com guerra. Então, assim, há mais uma vez ali a natureza humana forte. E aí nós vamos entrar num ciclo, tá? E aí tem muitos juízes que vão aparecer líderes carismáticos, proeminentes. Deus vai levantar um líder aqui, outro líder ali. Tem muito líder famoso, né? Até pessoa que nunca leu a Bíblia já ouviu falar de Sansão, já ouviu falar de quem? De Gideão. Os juízes, eles são assim, esses caras que são assim, chamados por Deus e eles estão ali sendo líderes temporários. Mas Israel, nesse período, ele entra numa coisa que eu chamo de looping, porque ele busca Deus, ele faz a vontade, ele anda nos caminhos de Deus e prospera em tudo. Mas o prosperar parece que deixa eles um pouco assim. Aqui em Minas a gente fala acochambrado, não sei como é que fala em outras partes do país. Mas o cara fica ali, ele fica mal acostumado, já tô aqui, né? A minha tia, né? Eu tenho uma tia chamada Nilce, ela usava muito essa expressão. Ela falava assim, tem hora que precisa do tirinho no pé. E aí esse povo caía em o que nós chamamos de prostituição ou de adultério. Adorar outros deuses, tá? E aí o juízo de Deus vinha, né? Aí caía na mão dos inimigos. Aí ele arrependia, chorava, Deus abençoava. E essa coisa ia acontecendo. E você vai ter uma ênfase muito grande ali, principalmente no final de Juízes, onde que uma máxima que tem lá, vocês falam assim, ó, não existia rei em Israel e cada um fazia segundo o que estava no seu coração. Às vezes o cara fazia a coisa até com boa intenção, mas não era direcionado com os propósitos corretos de Deus. Então, esse período ele é muito conturbado, tá? Até o momento que vamos ter ali um último juiz, tá? Um último juiz, que ele vai fazer uma transição onde que Israel vai passar do que a gente chama o período monárquico. E esse juiz, tá? Ele é um cara muito famoso que é o Samuel. E aí, essa é a linha correta, essa é a linha assim correta dos livros. Mas olha para você, olha para a tela. A Ruth aparece. Você lembra quando eu te dei o para casa, aqueles que fizeram a aula ontem, os que assistiram, que o capítulo 37 de Gênesis, ele engatava no 39 e o 38 estava ali, né? Aquela quebra de tempo e espaço. A Ruth também é uma história ali que aparece, tá? E o mais legal da Ruth é que ela não é judia. E a Ruth, ela acompanhando, né, a sua sogra, ela vai ser um agente de uma situação que chamamos de aquele que vai resgatar. A Ruth, por ter um caráter irrepreensível, ter uma moral, ter muita virtude, a Ruth ela vai ser resgatada
Por quem? Por um cara chamado Boaz. Só que lá vai ter a expressão Goel, tá? O resgatador, aquele que te resgata. Essa expressão, ela vai estar muito ligada ao Messias. Principalmente também num daqueles versículos lá de Isaías, que é onde chama Israel. O próprio Deus chama ali o povo de Israel como povozinho, chama eles de verme, né? Meu vermezinho, tá? Que é uma espécie de uma cigarra, tá? Acho que era o Cocos cilius, uma espécie de cigarra que garra num tronco da ave e protege os seus ovos, né? E ela protege ali tanto que ela fica ali até morrer, até os ovos eclodirem e dar vida. Mas ela, quando morre, fica agarrada ali no madeiro, ela deixa uma resina e essa resina era usada para fazer os tecidos escarlate, o carmesim lá, o escarlate. E essa tipologia do Goel que aponta também para o Cristo, o resgatador. E aí vai nos dar subsídio, como em Tamar, para achar uma trilha correta até o Messias. Porque, como eu disse, o nosso plano de salvação, ele nasce, o proto-evangelho é Gênesis 3,15, tá? E você tem lá o Boaz com a Ruth, né? Que a Ruth vai ser, sabe o quê? Bisavó do Davi, tá? Ela vai ser bisavó do Davi, que veio ali de Jessé, e o Davi que vai ter a linhagem, né? Essa linhagem que ele vai ser rei, e depois em Judá, todos os reis vão ser da dinastia davídica, voltando para Gênesis 49:10, onde o bastão, né, o cetro, não arredaria de Judá até que chegasse o tempo lá, até Siló. Tá? Então, a Ruth entra nesse interim entre a transição de juiz para a monarquia, um reino, né? A monarquia, onde que você tem o Reino Unido, tá? O Reino Unido. O interessante é que o primeiro rei de Israel, ele não é da tribo de Judá, né? Ele é da tribo de Benjamim, é o Saul. E umas coisas interessantes também, se a gente for botar xizinho no caderno, o Saul vai ter menos xizinho do que o Davi. A minha filha, a Aurora, ela quando ela começou as primeiras aulas, a professora lá deu estrelinha vermelha. Aí um dia eu peguei ela na escola, ela tava chorando, e ela falou, estrelinha vermelha, por quê? Porque eu desobedeci. Então estrelinha vermelha desobedece, estrelinha azul obedece. Aí todo dia chega, até antes de eu vir para essa aula, ela chegou da aula, me deu um abraço, um beijo, falou comigo, ó, hoje não ganhei estrelinha vermelha e ninguém na sala ganhou estrelinha vermelha. Então, se for botar estrelinha vermelha pro Davi e pro Saul, o Davi tinha mais estrelinha vermelha do que o Saul. Mas o Saul escondia. E o Davi pedia perdão, reconhecia. Mas nós temos esse primeiro rei, que é de Benjamim, e isso cria um mal-estar, porque lá, né, na profecia, o cetro ele vai correr a linha de Judá, né? Então, consequentemente, nós vamos ter um próximo rei, que é o rei Davi. Né? O rei Davi ali no Reino Unido vai ter o seu filho, Salomão. Aí, pós-Salomão, tá? Nós vamos ter o reino dividido. Tá? O Salomão, nós vamos ter o reino dividido. O que vai acontecer? Tá? O Salomão morrendo, um dos seus filhos vai assumir, chamado Roboão. Ele vai ser assim, ele vai receber uma assembleia, vai ser pedido uma assembleia com ele, e vai haver lá um pedido de diminuir os impostos, e ele vai decidir assim, me dá 3 dias. Olha que interessante, me dá 3 dias. E ele vai consultar os mais velhos falam para diminuir a carga de tributo. Os mais novos falaram, não, se você diminuir, você vai mostrar fraqueza, fala com eles que seu pai bateu com chicote, você vai bater com o escorpião. E aí há um racha, 10 tribos vão para o norte. Tá? Essas 10 tribos elas vão sob a liderança de um cara chamado Jeroboão. Tá? Quem é Jeroboão? Jeroboão trabalhava para Salomão. Jeroboão era espécie do
ministro Tarcísio do Bolsonaro, né? Esse ministro era um cara proeminente nas obras, porque o Jeroboão era muito bom nas obras e ele é próximo do Salomão, até que há problemas e ele foge para o Egito, mas depois volta esse grupo, tá? Inclusive um profeta encontra com o Jeroboão, pega a roupa dele, rasga em 12 pedaços e dá a ele só 10 pedaços. Então, quer dizer, você vai ficar com 10 tribos. E essas tribos, elas sendo do norte, e nós temos que entender que nós estamos num sistema, né, numa sociedade teocrática, uma cultura baseada na teocracia, é necessário que essa sociedade se baseie em culto. E o culto dos judeus estava estabelecido na cidade de Jerusalém, que era em Judá. Aí esse indivíduo ele vai criar também o seu culto, a sua linha sacerdotal. Vai haver algumas outras cidades de sua capital, até que vai culminar numa capital chamada Samaria. E ali vai ser chamado as 10 tribos. Às vezes vai ser chamado as 10 tribos, às vezes vai ser chamado tribos do norte, às vezes vai ser chamado Israel, às vezes vai ser chamado, sabe de quê? Efraim. Tá? Na Bíblia é muito comum local ter mais de um nome, pessoas ter mais de um nome e pessoas ter o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. É muito comum. Vou te dar alguns exemplos. Você tem Tomé, Dídimo. Você tem Pedro, Cefas. O Mar da Galileia, né? Que não é um mar, é um lago maravilhoso. Ele tem 4 nomes. Olha aí, né? É Tiberíades, é o Mar da Galileia, é o Mar de Genezaré, tá? Vai depender da posição da passagem bíblica. O Monte Sinai, às vezes Horebe e Monte Sinai, tá? A Península do Sinai mas o nome ali vai variar. Até o Davi, que vai comprar o Monte Moriá, ele vai comprar o Monte Moriá de um cara chamado Araúna, que é um jebuseu. Mas em outra parte ele não vai chamar Araúna, tá? Então, isso é muito comum, tá? Nas escrituras. E com esse reino dividido, eu fiz uma coisa aqui, uma transparência, só para você ter uma ideia. Dá uma olhada aí para a transparência. Ó, tem uma linha ali de acontecimentos, mas você viu que está na mesma linha ali Salmos, Provérbios, Samuel, Reis, Crônicas. Nós temos a Bíblia, né? A Bíblia, você vai lendo livro por livro, né? Tem como você juntar, a não ser que você tenha aquela Bíblia que é maravilhosa, eu tenho uma. Foi um dos exercícios mais gostosos que eu fiz, ler ela, né? Toda, que ela é de cronologia dos acontecimentos, né? Ela vai dando os passos, é a Bíblia cronológica. Mas no caso de uma pessoa que não leu pelo menos a Bíblia 10 vezes, eu acho que não tem sentido ler uma Bíblia cronológica. O que acontece ali? Você tem 1 Samuel, 2 Samuel, você tem a história de Davi, mas Davi escreve Salmos, então você tem Salmos. Aí você tem uma transição que vai vir Salomão. Salomão escreve Provérbios. Então ali na mesma época coisas vão começar a ser o quê? Ser da mesma época. O Samuel, coisa do Samuel, vai falar também, vai começar a vir o livro de Reis. O livro de Reis vai começar a contar assuntos. Aí vai haver uma separação dos reinos, onde que a gente vai pular um pouco mais para frente, né? Que aí sai um pouco de Samuel, Salmos e Provérbios. A gente vai ter Reis e Crônicas. Só que é o seguinte, muita coisa lá em Reis vai estar em Crônicas, mas os livros de Reis, tanto um quanto o 2, eles vão falar assim, rei do norte, rei do sul, rei do norte, rei do sul, rei do norte, rei do sul. Já o livro de Crônicas vai falar só de rei do sul, tá? O reino do sul vai chamar Judá ou reino do sul. Só o que vai acontecer? À medida que esses reis forem trocando, vai aparecendo as pessoas dos profetas. Ó, você tem lá o começo ali né? Como que os profetas são divididos, né? Os profetas são divididos em os maiores e os menores. É muito importante que você entenda que não é por
importância, por quantidade, né? São livros maiores. Então você tem lá o Isaías, o Jeremias com as suas lamentações, tem o Ezequiel, né? Você tem o Daniel, você tem esses profetas, mas depois você tem menores que são 12. Só que é o seguinte, você acaba os livros ali, aí você tem, né, bem no meio da Bíblia, assim, Salmos, você tem Eclesiastes, Salmos, Provérbios, né? Você tem esses livros que são chamados livros sapienciais ou livros poéticos, né? Eles vão terminar, que a gente chama de livros sapienciais, e vai entrar na linha dos profetas, tá? E qual profeta que já vai aparecer, né? Que tem muitos capítulos. O Isaías, aí já vem o Isaías. Aí depois do Isaías já vem o Jeremias. Só, gente, que a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, tá? Você está aqui em Isaías, no capítulo 7 de Isaías, tá? Está no capítulo 7 de Isaías. Tá aqui, ó. Pum, tá. Só que o capítulo 7 de Isaías, você tem que voltar lá para Reis e Crônicas, que está havendo uma aliança do Reino do Norte com a Síria para atacar o Reino do Sul. Olha aí para você que coisa interessante. Só que quem está envolvido ali é o Isaías. O Isaías vai entrar nisso aí. Inclusive o Isaías, que é ali mais ou menos 750 a.C., o Isaías vai chegar uma hora lá que ele vai falar assim, olha, isso não vai acontecer. Esses caras que estão aí afrontando Judá, eles são igual dois tição, eles não vai dar certo. E ele ainda profetiza assim, olha, daqui a 65 anos, Israel vai, ele diz Efraim vai deixar de ser povo. Então, quer dizer, ele está falando que o norte vai deixar de ser povo. O que vem na cabeça de uma pessoa que não tem, é neófito? Ele fala, peraí, vai haver um genocídio do povo do norte? Não. Vai haver que depois que a Síria mais o norte perder essa aliança, vai vir um outro império chamado Assírio. Esse império vai levar cativo o norte, que em 722 a.C. E esse império assírio, ele tinha uma forma de fazer o quê? Misturar os povos. Por que misturar os povos? Porque quando você mistura os povos, mistura a cultura, você perde o campo imaginário, você perde o mito criador, você perde a teogonia de um povo e o povo se enfraquece. O povo não tem força, o povo não tem união. Tá? E isso, tá? É o mesmo que eu já tinha dito para você, que de uma das prioridades da aliança abraâmica era o vínculo com a tribo, o vínculo com o consanguíneo, o vínculo com a sua etnia. Que o próprio Deus viu um descaso de Esaú para com essa realidade. Porque Deus, antes de Esaú nascer, ele falou, eu agradei de Jacó e me desagradei de Esaú, porque se Esaú, ele seria um homem, embora forte, caçador, e até muito querido pelo pai, era um homem com compromisso nenhum com o plano de salvação da humanidade. Um homem que vai casar com mulheres que não são da sua etnia, então um cara que não tem zelo por aquilo que é a ação, que o próprio, né, a formação lá em Êxodo, o próprio Deus vai falar com Moisés assim, ó, olha, esse povo de Israel, essa nação, eu vou trazê-la para ser uma nação sacerdotal. E aí é necessário também que você entenda um pouco de figura de linguagem. Se ele pegou uma nação para fazer o papel de sacerdote, que é um papel de um ser humano, se ele está fazendo isso, é uma figura de linguagem, ele está usando ali como uma comparação. Consequentemente, a ação de Israel como sacerdote vai ser a ação de sacerdote, porém não para um homem, uma pessoa, uma mulher, sim para outras nações. Então, quando você tem essa nação com a sua cultura destruída, com o seu imaginário destruído, você não consegue arquitetar, você não consegue ter um povo forte. E aí os assírios misturaram esses povos, né? E o povo judeu do norte veio a ser chamado posteriormente de quê? Samaritanos.
já profetizado por Isaías. E como que nós vamos classificar então esses profetas? Tá? Nós vamos classificar os profetas antes do exílio. Tem os profetas do pré-exílio. Tá? Qual exílio é o mais famoso que todo mundo conhece? É o exílio da Babilônia. Então você tem o povo indo para a Babilônia e você tem que ver os profetas que são antes do exílio, tá? Antes do exílio acontecer. Você tem os profetas dentro do exílio. Qual a dica que eu dou para você para começar a você memorizar? Você tem que imaginar que quando a Babilônia leva os primeiros cativos de Israel, vai um jovem chamado Daniel. Então nós já temos um profeta dentro do exílio, Daniel. Só que tem uma segunda leva da Babilônia de Israel para a Babilônia. Foram 3 incursões da Babilônia. Nessa segunda vai o Ezequiel. Opa, então nós já temos 2 profetas dentro do exílio. Daniel, Ezequiel. 2 profetas. Aí, gente, é necessário, assim, que todos aqueles que têm um certo apreço para escatologia. O que é escatologia? Escatos, fim. Logia, estudo. Então, estudo os fins. Se você não domina, se você não tem intimidade com a literatura de Ezequiel e Daniel, não adianta ler o livro de Apocalipse. Você vai perder seu tempo lendo o livro de Apocalipse. Porque os livros de Daniel e Ezequiel, nem linear eles são. Né? Eles não respeitam, eles não é linear. Como o Apocalipse não é linear. Como o livro de Daniel, ele é extremamente simbólico. Por exemplo, tá? Eu falei aí, na aula anterior, que aquela estátua, né, do Nabucodonosor sonhou, quem que interpretou ela? Daniel. Você tem ali uma ascensão de impérios e vai mudando, né? Então você tem Babilônia, Medo-Persa, grego. Então, consequentemente, o de baixo ganha do de cima. Nós temos uma ação que vai acontecer entre o Império Grego e o Império Medo-Persa. E o interessante é que o Daniel, tá? Ali perto de... Vamos botar um número exato para ficar mais fácil? 600, tá? Bota ali 600. Mas não foi nesse ano, não. 600 a.C., o Daniel tem uma visão nas margens do rio lá na província de Suzã. Ele fala que tem uma imagem assim. Eu vou ser bem... vou reduzir para ficar mais assim... não ficar extenso a exposição. Ele vê assim, ó, um carneiro vindo do Oriente, dando uma rada para um lado para o outro, e ele vê um carneiro pegando tudo, sobrepujando tudo, ganhando tudo ali, mas aí de repente ele olha para o Ocidente, ele vê um bode com um chifre só, e esse bode vem, pum, luta com o carneiro, e esse bode despedaça o carneiro e vence o carneiro, mas esse bode, no auge da sua força, quebra o seu chifre, e o chifre se transforma em 4 chifres. E esses 4 chifres param para os 4 cantos da terra. E um desses chifres desce para a terra gloriosa e vai lá afrontar os exércitos de Deus, dos céus. E ele vai parar com sacrifício diário, vai profanar lá. Aí você tem essas ações assim, aí você vê bode com chifre, carneiro, chifre que desce. Aí se você for ficar nessa coisa e não entender o simbolismo, você pode criar interpretações segundo a sua imaginação, né? Você pode criar coisas absurdas. Mas o carneiro é Dario. O bode é Alexandre o Grande. Os 4 chifres que quebram são seus 4 generais, que vai ser dividido o seu grande império. Lisandro, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Tá? Aquele chifre menorzinho que vai descer para Israel, vai fazer um estrago em Israel, ele é um descendente de Seleuco, é o Antíoco, que depois vai vir a chamar Antíoco Epifânio IV, que vai profanar o templo, vai sacrificar até uma porca lá no altar. E aí vai haver a revolta, né, de um sacerdote na cidade de Modim,
que é os macabeus. Aí você tem ali a revolta dos macabeus. Aí da revolta dos macabeus você tem a transição do Império Grego chegando para o Império Romano, né? Que vai vir o Império Romano. E isso, todas essas ligações, esses pontos que acontecem nesses dois livros, estão todos diretamente ligados ao Apocalipse, tá? Então nós já temos ali 2 profetas, Daniel e Ezequiel. Aí, antes do exílio, tá? O exílio, vamos botar o exílio 600, tá? E uma coisa interessante, quando Daniel viu essas coisas, ele viu muito antes de acontecer, tá? Por exemplo, quando Isaías, lá no capítulo 45, no verso 1, ele diz: que direi eu de Ciro, o meu ungido, chamando Ciro de Messias, o Ciro também faltava quase 200 anos para ele nascer. Então você tem alguns profetas que eles vão profetizar, tá? Para o povo assim, olha, vocês estão pecando, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. Teve profetas que profetizou tanto para o norte como para o sul, tá? Eu não quero que você se preocupe agora em decorar. Mas, por exemplo, o Isaías profetizou. Ele não falou para o pessoal lá do norte que eles iam deixar de ser povo? E o Isaías, ele tem um contemporâneo ali também, que profetizou muito ali, o Miqueias. Então, quer dizer, nós já temos 2 profetas Isaías e Miqueias. Quando está bem próximo da Babilônia chegar, nós temos 2 profetas também muito próximos. Abacuque e Jeremias. Então já temos, 4 profetas mais 2 dentro, já temos 6. Mas você tem um profeta lá, famosaço, que era para pregar para Nínive, não quis ir para Nínive, foi engolido pelo peixe. O Jonas. Já aumentou para 7. Você também tem um chamado Joel, que esse é complicado achar a data dele. Joel é muito complexo, mas já passa para 8. Aí você começa a ver ali alguns que vão falar, assim, bem profetas menores, que vão estar profetizando. Tem um famosão que é boiadeiro, o cara mexe com gado e é chamado, tá? Aí você tem profetas que vão assim, vai ser uma coisa absurda. Deus vai falar assim, olha, Israel está prostituindo, Israel está me adulterando. Deus vai pegar esse profeta e falar assim, eu vou pegar você vai ser um exemplo de Israel. Eu vou mostrar quem é Israel, né? Você vai ser o exemplo de como Israel está fazendo comigo, né? E ele vai fazer com um profeta, assim, você vai casar com uma moça lá da casa de prostituição, que é o Oséias. Então, olha, você vai virar para 10 e vai acumulando. Você vai criando uma ideia nessa linha cronológica. E não precisa você ficar fazendo assim, eu vou decorar os profetas para eu falar na escola dominical, ou para eu falar na igreja e mentir para você mesmo. Não é decorar, é entender. Só que é o seguinte, esse povo vai voltar. O próprio Jeremias, no capítulo 25, ele profetiza que o pessoal vai ficar lá 70 anos. Quando eles voltarem, tá? Tem 2 caras lá, famosão, né? O Esdras e o Neemias, mas eu sei que não são profetas, né? E junto com eles também havia um cara chamado Zorobabel. E eles vão trabalhar em quê? Eles vão trabalhar tanto em construção do templo que foi destruído, como vão trabalhar na construção dos muros. Só que vai haver ali samaritanos, pessoas que vão atrapalhar, né, a construção. E Deus vai levantar alguns profetas ali para trabalhar a moral, chamar o povo para cima. Aí quem que vai aparecer? Né? Você tem ali o Ageu. O Ageu é um cara que vai ali aparecer. E junto com ele, quem? Zacarias. E o Zacarias, eu chamo a atenção para ele. O Zacarias é o Apocalipse do Antigo Testamento. O Zacarias é um cara que trabalha muito na escatologia, tá? E o que vai acontecer? Então você tem Ageu, Zacarias, tem esse estabelecimento, e quando o povo está estabelecido, eles ainda de novo viram as costas para Deus, e aí tem o último profeta do Antigo Testamento. Quem é esse profeta? É o Malaquias. Mas presta atenção, Malaquias, aí pum, fechei o cânon do Antigo Testamento. Só
que do Malaquias até o nascimento de Jesus são 400 anos. Só que quando Daniel está profetizando ali o bode e esses chifres que quebram, nós estamos inseridos nesses 400 anos. Então a história de Malaquias a Jesus não tem 400 anos em branco. Tem muita coisa acontecendo. Mas é muita coisa acontecendo. O que está acontecendo ali? Você tem uma ascensão, uma briga ali entre Ptolomeus e Seleucidas, que vai culminar ali. Tanto é que, olha para você ver o cuidado de Deus. O Antíoco Epifânio vai destruir Jerusalém, vai queimar muitos, vai pegar tudo que tiver de Bíblia lá e vai queimar. Só que quando ele vai chegar ali mais ou menos 160, 170 a.C. Só que em 250 a.C., Israel estava dominada pelos Ptolomeus. E tinha um Ptolomeu lá que ele queria trazer para a biblioteca de Alexandria, que a Alexandria era a capital e é onde ele residia. Ele queria trazer toda a literatura judaica, porque tinha uma comunidade judaica em Alexandria muito forte. E aí desce 70 escribas e vai traduzir o Antigo Testamento já fechado, o cânon fechado, para o grego. Vai ter uma cópia lá na Biblioteca de Alexandria. E ali você vai ter uma comunidade judaica muito forte, que vai crescer estudando o Antigo Testamento, mas nos parâmetros de uma cultura grega. Tá? Porque os Ptolomeus, eles não são egípcios, os Ptolomeus são gregos. Tá? Aquela Cleópatra, tão famosa, que vai ter um caso com Júlio César e depois com Marco Antônio, que já é o período romano, já as bases de nascer Jesus, né? Que Jesus vai nascer, um pouquinho antes de Jesus nascer, você tem as guerras civis ali em Roma, que é o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato. O primeiro triunvirato é Crasso, Júlio César e Pompeu, tá? E depois você tem o segundo triunvirato, que é Otaviano, Lépito e Marco Antônio. Aí, nesse interim, inclusive nesse interim, na revolta dos Macabeus, tá? Vai expulsar os Seleucidas, já com a cópia das escrituras lá em Alexandria, que é a Septuaginta. Você tem uma formulação de um povo chamado Macabeus, que é uma dinastia chamada Asmoneia, que vai ser descendentes, vão ser levitas, vão ser sacerdotes, que vão ali e vai ter um desses descendentes muito proeminente, ele vai anexar a Israel aqueles territórios ao lado ali, inclusive Edom. Então os edomitas, eles não vão deixar de perder sua etnia, são edomitas, mas eles terão a sua nacionalidade ali atrelada ao judaísmo, inclusive vão ser obrigados a converter o judaísmo. E nesse interim vai aparecer um cara chamado Antípater, que vai ser o pai de Herodes. Então você vê que toda essa estrutura que está ali em Daniel, já profetizada, ela acontece. Então entre o novo e o antigo, tem esse bloco que é extremamente complexo e sem o entendimento dele, você não entende o Novo Testamento. Você lê o Novo Testamento e consegue arranhar a superfície, mas você não consegue adentrar aonde que fala, né? O que está acontecendo ali em termos de que o texto quer falar na sua plenitude. E você volta lá, a força dessa comunidade judaica é tão grande que você vai ter ali pessoas proeminentes filosóficas que vão fazer uma junção entre Moisés e Sócrates, né? Então, foi perguntado para uma pessoa muito inteligente quais os dois livros que ele achou, quais são os dois autores mais importantes da vida dele. Ele falou assim, Moisés e Homero. E é muito profunda essa resposta. Porque você tem o Antigo e você tem Homero, que é o amálgama para toda a estrutura do Novo Testamento. Tanto é que vai ter um indivíduo proeminente ali na Alexandria, que vai ser um cara chamado Filon, ou algumas literaturas dizem Filo. Ele é um judeu, mas um judeu que não fala hebraico e nem lê hebraico, mas domina o Antigo Testamento. Onde que ele estudou? Na Septuaginta. Tá? E ele que vai nascer ali a escola de hermenêutica alegórica. E nós temos, né,
essa junção. Então, eu quero trazer agora a atenção para a nossa aula de amanhã, a quarta, onde eu vou, assim, dar uma amostra para vocês. Assim. Primeiro eu vou contar um pouco da minha história do curso, né? E vou mostrar para você como que transita, tá? Como que você não tem um texto sem o outro. Nós vamos ter muitas ações. Eu quero muito que você não perca essa aula de amanhã, porque nela a gente vai fechar, né, os nós, né, e vamos colocar, né, vamos expor toda essa narrativa que nós colocamos, né? Toda essa ordem que nós colocamos. E no chat que tem o meu chat, ele deu uma travada, tá? Mas eu queria agradecer alguns, lógico que não vai dar agradecer todos. A Rafinha, a Giovana, a Helena, o Daniel Lute, né? O filho do Salvador, tá? Quero agradecer uma turma grande aqui que apareceu. E quero te convidar para gente amanhã a gente fazer esse fechamento. Evidentemente que eu não vou assim falar, você vai sair amanhã assim, conseguindo conectar esses pontos. Não, mas amanhã você vai ter uma ideia de como que funciona uma leitura eficaz, uma leitura onde um texto quer chegar, ou o que o texto quer falar e não aquilo que você quer que fale para você, tá? Nós não andamos segundo as nossas interpretações, nós andamos segundo o que o texto diz, tá? Uma das pessoas muito inteligentes que viveu nesse planeta, extremamente culto, poliglota, filólogo, polimata, ele disse assim, olha, já não sou eu quem vivo em mim mais, mas Cristo que vive em mim. Então ele é um cara que foi enchendo tanto do conhecimento de Cristo, que ele chegou e falou assim, olha, essa estrutura que é a Bíblia, ela que fala por mim. Tá? E um filósofo que eu respeito muito, tá? E aí eu vejo alguns cristãos, eles têm uma certa assim, incapacidade de diferenciar as coisas e não tirar o que tem de bonito em várias outras obras. O Nietzsche, ele dizia assim, para um pensamento sair, outro tem que entrar. Então, assim, não adianta, tá? Como diz lá em Romanos, o próprio Paulo fala em Romanos, olha, os meus patrícios, eles não são salvos, mas eu fico muito triste, porque eu vejo que eles confessam a Yahvé, ao Senhor, com muito zelo, mas sem entendimento. Eu falo do fundo do meu coração para você. Você tem que conhecer, eu não estou falando que eu sou o dono da verdade, mas é importante conhecer as Escrituras com entendimento. É importante entender esse Deus transcendente, esse Deus soberano, com entendimento. Não crie interpretações segundo as suas experiências, senão você vai entrar no Dasein do Martin Heidegger e você vai virar um cara da fenomenologia do espírito. Você vai viver sobre somente aquilo que você pode ver, ouvir e tocar. Você vai andar em caminhos positivistas, empiristas, você vai andar sob a régia, sob os grilhões de filósofos que já morreram faz tempo e você nem sabe quem é. Então, eu quero deixar aqui firmar esse convite para amanhã. E amanhã nós fechamos essa jornada que tem sido de muito alegria para o meu coração. Eu faço isso com muita satisfação. Eu poderia ficar 7 horas falando, mas o Gabriel tem família, a esposa está grávida, e a minha alegria, ele não é obrigado a participar dos meus vícios, não. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, e eu te espero amanhã. Tenha
uma noite de paz em nome de Jesus. Grande abraço.